Amém? Vamos ler Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler versículo 5. Eu gostaria que você lesse comigo aqui agora. Amém? 1, 2, 1, 3. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Assim seja, Senhor, que a tua palavra seja espírito e vida em nós, e que ela produza em nós, Senhor, tudo aquilo que o Senhor vê que nós precisamos, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é a rocha da nossa salvação. Em ti nós confiamos e te pedimos que o Senhor nos capacite a edificar a nossa vida sobre a rocha que é o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Amém. Você pode sentar. Eu vou pedir que você me dê toda a sua atenção, porque eu vou contar algumas coisas hoje. Quantos sabem que a função de uma testemunha é contar o que viu e o que aconteceu? Quantos sabem? O que faz uma testemunha? Ela conta, sim? Ela conta o que ela viu e ela conta, muitas vezes, também o que viveu. Amém? Somos testemunhas de Cristo? Amém? Atos 1, 8 nos ensina: recebereis poder e descerá sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Isso significa o seguinte, que você e eu, que já entregamos a vida ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que já entregaram a vida ao Senhor Jesus, já têm uma tarefa designada, ser testemunha de Jesus. Onde quer que eu vá, onde quer que você vá. Essas coisas precisam acontecer e a expressão da pessoa do Senhor Jesus tem que acontecer através de nós em qualquer momento da nossa vida. Amém? Amados, eu disse a vocês, não sei se foi 2 semanas atrás, que na medida em que o Espírito Santo fosse me tocando, eu falaria um pouquinho mais, talvez, sobre Monte Sião. Eu vou tocar brevemente nesse ponto hoje. E quero também contar para ilustrar. Quero contar para vocês para ilustrar aquilo que nós vamos falar, certo? Mas, antes disso, vamos ver Efésios capítulo 2, no versículo 6. Efésios 2, 6. Leia comigo. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse versículo diz assim, ó. Deus, o Pai, nos ressuscitou juntamente com Cristo, com ele. Ou seja, já é passado. Diga, meu espírito já ressuscitou. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, o seu espírito ainda não ressuscitou. Porque Romanos nos ensina sobre o batismo. Aqueles que foram sepultados com ele no batismo e saíram das águas para uma nova vida, eles testemunharam perante anjos e potestades e tudo mais, que eles morreram com Cristo. E quando ele sai da água, ele sai para uma ressurreição, para uma vida diferente, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, se alguém aqui ou lá ainda não desceu as águas batismais, você precisa providenciar isso, porque os dias são maus e a gente não pode perder tempo. Mais de um. Glória a Deus. Né? Então, ele nos ressuscitou, o Pai nos ressuscitou. Pelo seu poder, Efésios 2 diz, ele nos ressuscitou. Quando ele ressuscitou a Cristo, ressuscitou todos aqueles que creram e ainda crerão em Jesus. Serão ressurretos no Espírito. Guarda isso, é importante. Vamos ver em Colossenses 2:12 também. Vamos lá, leia. Tendo sido sepultados, onde? No batismo, no qual igualmente fostes o quê? Ou seja, a fé que temos em Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mediante esta fé, nós, pelo batismo, também somos ressuscitados ou fomos ressuscitados. Então, nosso espírito está garantido, ressuscitado. Amém?
Agora vamos para um outro texto. Primeira Colossenses, não tem segunda. 1 Coríntios, desculpe. 1 Coríntios 15. Eu quero ler com vocês do versículo 35. Vamos ler alguns versículos. E essa tradução é a Almeida Corrigida. 35 diz assim: Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Presta atenção. Preste atenção. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o grão, por exemplo, do trigo. Somente a semente. Mas Deus lhe dá o corpo que ele quer. Agora, eu quero ler no versículo 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ou seja, morre e é enterrado. Amém? Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Quer dizer, vai ressuscitar diferente. Semeia-se em vergonha, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, físico, né? Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Não é o primeiro espiritual, senão animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu. Qual o terreno, assim são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, que é um eufemismo para morrer. Nem todos vão morrer. Nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, porque o corpo não suporta a presença, o poder, o peso da glória de Deus. A gente canta, Senhor, vem com o peso da tua glória. Se o Senhor viesse com o peso da sua glória, ninguém parava em pé nessa sala. Porque a glória de Deus tem peso. Tem gente que acha que é uma metáfora, não é uma metáfora, é real. A glória de Deus tem peso. E quando a glória de Deus vem, ninguém fica em pé. Então, nós cantamos profetizando, mas não que já tenha acontecido no nosso meio. Posso ouvir um amém? Mas nós queremos, quem quer? Amém, glória a Deus. Então, prosseguindo aqui, deixa eu achar aqui meu texto de novo. Então, a respeito do nosso corpo, se o espírito foi ressuscitado e o corpo está esperando a redenção. Todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Todos os que estão em Cristo. Todos os que são varas da videira verdadeira, como nós lemos lá em João 15. Eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Quem for vara, que está em conexão, recebendo a seiva da videira, ressuscitará primeiro, se morreu antes. E depois nós que estivermos vivos, que estiverem vivos, seremos transformados e todos vamos encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a promessa do Senhor. Bem, agora, e quanto à nossa alma? E é aqui que a coisa pega. Com relação à nossa alma é que a coisa pega. Por quê? A nossa alma é nossa tarefa. E antes de entrar nesse assunto especificamente, eu quero dizer para vocês, eu estou em alguns grupos, eu mandei algumas mensagens sobre notícias, e aqueles que receberam notícias, não é para se assustar, mas não é para não dar importância. Estamos vivendo momentos cruciais da história da humanidade. Profecias milenares estão se cumprindo. Eu não vou ler nenhuma aqui, mas você pode ler Ezequiel 38, 39, você pode ler o Salmo 83, você pode ler Zacarias 12,
alguns versículos, principalmente o versículo 9, e você pode ler Apocalipse 12, versículo 7 ou 17, que eu não me lembro. Eu não vou tocar nesse assunto, mas agora, mais do que nunca, é tempo de nós fazermos as contas. É tempo de nós fazermos as contas, calcularmos o custo e vermos se nós queremos pagar o preço de estar com o Senhor por toda a eternidade. Como pastora de vocês, eu preciso dizer isso. Tem gente que diz, pastora, eu não gosto quando tu fala dessas coisas aí. Não fala sobre isso, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora. Jesus disse que ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas ele não disse que não sabe o ano. Por quê? Há sinais. E o povo de Deus que está desperto, andando em Sião, seguindo a obra do Espírito, ele percebe os sinais, ele vai dizendo aqui, agora é isso, agora é isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para minha alma, te aquieta, porque eu tenho tarefa mais importante a fazer. Porque nós estamos muito distraídos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as coisas que nos acontecem e com o que não acontece e com o que a gente gostaria que acontecesse, enquanto isso os tempos estão amadurecendo e amadurecendo. Números, será que dá para ver aí Números 23, 24? Eu não sei se é 23, 24 ou se é 24, 23. A operação lá em Israel agora é o leãozinho se levantou no seu vigor. Olha lá. Eis que o povo se levantará como leoa e se exaltará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue de mortos. A operação é o leão se levantou. O nome da operação é o leão se levantou. Pastora, não fala isso que eu fico com medo. Sai espírito de medo, seja audaz, seja um homem, uma mulher corajoso, dizendo glória a Deus, estou vivendo o melhor tempo da história da humanidade, o tempo que todos os profetas quiseram viver, o tempo em que a geração que permanecer firme, confiando no Senhor, subirá com asas como a águia, encontrará o Senhor Jesus nos ares. Esta é a geração dos corajosos. Joga fora o medo. Joga fora o medo. Porque a palavra de Deus diz, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Esta é a garantia. O Senhor conhece os seus. Então, eu disse para vocês que eu ia contar para vocês, para ilustrar um pouquinho aquilo que eu estou falando. E para que todos nós acordemos deste sono maligno que a internet colocou na vida de todo mundo distraído, todo mundo sem prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Que este sono maligno deixe você. E que você diga, eu tenho uma tarefa, eu tenho um objetivo, eu tenho um destino e eu tenho uma herança. E vou conquistar tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vocês me viram sempre com um outro aparelho, né? Menorzinho e tal. Eu vim com esse hoje porque eu quero contar uma história de um acontecimento. Ontem à noite, eu estava buscando o link para mandar para alguns irmãos que não fizeram identidade celestial. Eu ia mandar o link para eles, me pediram, com esse computador na mesa. Estava lá. E ali, abrindo e tal, enquanto tinha água na mesa e tal. Em cima desse computador aqui, que vocês estão vendo que está funcionando, em cima das teclas caiu um copo de água. Quem aí entendeu o que isso significa? Quem entende? Eu acho que nem todos entendem. Um copo de água caiu em cima da tela aqui. O que eu fiz? Porque eu sei com o Senhor com quem eu ando. E você também precisa saber. Você precisa saber, para estar preparado. Tirei a parte de baixo aqui, virei, agora eu vou ter que fazer uma mímica aqui para vocês. Virei ele para baixo, assim, tá?
Eu não posso perder o que está escrito, mas você entende, né? Eu coloquei assim, então fiquei com ele assim, com a mão por baixo. Eu disse, Senhor Jesus é meu instrumento de trabalho e eu te peço, Senhor, que nada afete esse computador. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Era 6:20. Peguei, fui atrás da assistência técnica, não tinha o telefone deles, procurei no Facebook, estava lá, fecha em minutos. Fecha em minutos. E eu, assim, nessa situação, né? Com ele aqui assim, aí eu falei para o pastor Ari, estou saindo. E fui. Enquanto eu ia dizendo, Senhor, eu preciso que a loja esteja aberta. E o técnico, ele não está sempre lá. Tem dias que ele não está lá. Eu preciso que alguém, Senhor, veja o que aconteceu aqui, né, para dar a solução. E fui indo e orando e abençoando a loja, pedindo que tivesse bastante clientes lá para segurar a loja aberta. Cheguei lá, tinha 8 pessoas. Eu cheguei, disse assim, água no teclado, aqui na parte de baixo, aqui no teclado, meio copo, um tanto assim de água. Ainda agora eu tremo. Eu tremo ainda agora, porque é meu material de trabalho, gente. Tudo que eu me comunico com vocês é por aqui. E aí eu sei dizer para vocês que o técnico estava lá, glória a Deus, né? Falei para ele o que aconteceu, ele deu uma mexida, ele disse, não, parece que não tem nada demais, mas eu vou abrir, né? E depois eu vou abrir ele e depois eu te dou um retorno, tá? Me deram um retorno hoje às 1:20, a loja fechava às 2:40, e eu fui lá. Aí, quando cheguei lá, a moça que me conhece bem, ela disse, não aconteceu nada com o teu computador. Gente, a loja estava cheia. Eu disse, glória a Deus, aleluia, Jesus é fiel. Ontem eu fiz isso. Falei tudo. Isso. E o técnico chegou ali, ele disse, pode saber. Isto foi um milagre. Não tem uma gota de água, não encontrei uma gota de água, nada. Os filhos de Sião são guiados pelo Espírito e sabem que não há impossíveis para Deus em nenhuma das suas promessas. E confiados no Senhor, eles mandam a sua alma calar a boca para que eles possam obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Então a palavra de Deus diz assim, a minha alma diz assado, eu digo para minha alma, o assado leva para o inferno junto com o capeta. E aqui vai ser assim. Neste tempo, escuta agora. Neste tempo em que estamos vivendo, quem não andar no Espírito não vai manter o seu testemunho por Jesus. Não conseguirá manter o seu testemunho de Jesus. Só que aqueles que andarem no Espírito, os filhos maduros, os filhos de Sião, eles saberão em cada situação o que vão fazer, porque eles dirão, Senhor, o que eu faço agora? E o Senhor vai dar a direção. Senhor, como que eu faço isso? E o Senhor vai dar a direção. Você não terá profetas falando com você. Abra o seu ouvido. O Espírito Santo quer comunicar diretamente com você. Porque se você estiver lá no meio de uma sociedade hostil aos cristãos e você não sabe o que fazer, você vai dizer, Espírito Santo, o que eu faço? Ele vai dizer, vai para aquele lugar lá, que lá eles não vão te encontrar. Você não vai ter tempo de consultar alguém. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma vez eu voltava de uma reunião de oração, 10 horas da noite. Eu já contei aqui a história do tamanco no distribuidor. O Senhor me disse, aqueles lá vão te assaltar. Eu disse, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Eu preciso que o Senhor me dê uma solução. Levantei lá o negócio que cobria a máquina do Volkswagen lá, né? E olhei, vi aquela... Para quem não sabe, eu vou contar. Vi lá aquela medusa, né? Que é a distribuição lá. Taquei o tamanco em cima. Voltei para dentro do carro. Virei a chave, a ignição. E saí andando. Ainda passei por eles e disse, Jesus, toma esses aí para ti. Pega eles para ti, Jesus. Amém? E uma outra coisa que aconteceu nesse tempo faz mais ou menos... Acho que essa história começou há uns 2, 3 meses atrás. Uns 2 ou 3 meses atrás, eu comecei com uma dor nos 3 últimos dedos do pé, uma dor lancinante. Orei, o pastor orou,
nós oramos, eu chorei. Sempre de noite, na hora melhor de dormir. Quando, assim, a cama aquecida, o corpo relaxado, sabe? Aquela hora para dormir, gostoso até de manhã, a dor começava. Ela vinha como uma serpente no meu pé. Se você alguma vez foi queimado com água fervendo, você sabe do que eu estou falando. É a mesma dor. Eu uma vez sofri uma queimadura com água fervendo, então a dor é igual. É essa dor. Não tem. Só medicação com morfina para conseguir suportar a dor. E começou. E, ai, meu Deus, e oração, e Senhor, o que eu faço? Por fim, eu disse, Senhor, eu não vou aguentar muito tempo. Porque um dia você tem que dormir. Sim ou não? Eu não vou aguentar, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma solução. E aí, eu conheci um profissional, por indicação, conheci um profissional que descobri na última conversa com ele que também crê em Jesus e também crê que estamos nos últimos dias. E ele trabalha com vascularização, ele trabalha mexendo em todos os vasos do organismo, vascular, né? E aí eu disse para ele, o que aconteceu comigo? Ele disse, o que aconteceu foi o seguinte, o nosso organismo, o sangue, circula por todo o corpo, né? E quando ele chega, por exemplo, nos pés, ele precisa voltar. Esse sangue precisa ser filtrado para continuar seguindo. Ele disse, o teu corpo, o sangue do pé não tinha força para voltar. Entendeu? Entendeu? E hoje, eu estava até falando com as irmãs aí, hoje eu sei o que é ter os órgãos do corpo funcionando. Eu não tinha me dado conta que os órgãos do meu corpo, do ventre, não estavam funcionando mais direito. Sabe, minha irmã? Depois dessa mexida, eu disse, Senhor, ele disse, você entende agora quando meus irmãos não reconhecem que todos são cheios do Espírito Santo, que todos têm o meu sangue circulando neles, que aquele que é desprezado, ou aquele que não sabe que o meu sangue circula no meu corpo, ficam doentes? Ficam envenenados? Então, hoje é Santa Ceia. E eu quero compartilhar isso com vocês. Eu estou muito bem, graças a Deus. Não senti mais dor. Os órgãos internos do meu ventre estão funcionando perfeitamente. Mas, igreja, quero dizer uma coisa para você. Quando você olhar para um irmão, lembre que o sangue de Cristo que circula em você, circula nele também. E que se alguém não tem essa consciência do sangue circulando em si, essa pessoa está doente, envenenada com o seu próprio sangue. Então, nós vamos participar da ceia do Senhor hoje. Precisamos ter uma consciência clara de quem nós somos, o que o Senhor espera de nós, suportarmos, darmos suporte uns aos outros, nos alegrar com as vitórias uns dos outros, sabendo que o nosso tempo aqui é breve. Então, e com relação à alma, então? Já que é a alma, nós temos que mandá-la calar a boca. A nossa alma sempre se justifica. Mas você não sabe o que eu passei. E você também não sabe o que eu passei. Eu não conto, eu só conto depois. eu conto quando eu vejo os finalmente acontecendo, para dizer, Deus fez, Ele é fiel, o Senhor é fiel, né? Mas você não tem obrigação de agir de uma maneira ou de outra. Por favor, quero respeitar você. Mas saiba de uma coisa, a sua alma engana você. Todos os sentimentos, emoções, vontades, tudo na sua alma te engana. E tudo na sua alma não restaurada é contra o Espírito Santo, que quer te dar força, quer te dar consolo, quer te dar visão, quer te dar alegria, que é a alegria dele, não é a alegria por resposta de orações, é a alegria do Senhor que te fortalece e te leva a caminhar, a continuar caminhando até aquele dia que ou entregamos o corpo ao pó, ou o Senhor nos transforma e somos recebidos nos ares. Então, nosso espírito ressuscitado, nosso corpo aguarda a redenção. Vamos ver nossa alma. Salmo 19, versículo 7. Leia lá. A lei refrigera, dá a impressão assim, eu estou com muito calor, então eu tomo uma aguinha gelada.
A palavra não é essa. A palavra é restaura. Por quê? Porque a nossa alma foi danificada pelo pecado. A morte entrou no espírito, entrou na alma e entrou no corpo. Tanto é que morremos. Tanto é que o espírito foi ressuscitado naqueles que creem. Mas a alma, a cruz não salvou tua alma. A cruz operou para que você seja livre para dominar a tua alma e colocá-la debaixo do senhorio de Cristo. Quando o senhorio de Cristo vier com força, você diz, está aqui minha alma, Senhor. O que eu preciso, Senhor, saber de mim mesma para mudar, que o Senhor, que não te agrada, Senhor, mostra-me. Com a tua graça, eu vou te obedecer. O resultado, a bênção é resultado da obediência. A bênção é resultado da obediência. Porque nós ficamos em volta da nossa dor, do nosso problema, do nosso criticismo, das nossas necessidades. E agora como vai ser? E de isso, e de aquilo, e de aquele outro. Mas agora, meu computador, o que eu faço? E acabou, agora acabou tudo. Meu Deus, sento e choro. Não, não. A minha alma quer isso. Mas o meu espírito diz, não, não é assim. Então, para que isto possa acontecer, amada igreja, você precisa conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos saber quais são as promessas. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Muito bem, sim. Mas também nós temos muitos deveres a cumprir. Tudo é direito que ele conquistou, mas a nossa alma é nosso dever. É nosso dever. Então, como eu reajo diante de determinadas situações? Como que eu reajo? Eu não preciso olhar para irmão, para irmão, para irmão, para assim. Eu tenho que olhar aqui, ó, aqui. O meu interesse é que quando ele vier, ó, seja transformado, não abrir e fechar. Esse é o meu interesse. Então, cada um de nós, a Bíblia fala que nós devemos cuidar do nosso corpo, né? A Bíblia fala isso. Cada um possui o seu corpo com sabedoria no Senhor, porque o corpo é do Senhor. Mas e a alma? E a alma? A palavra e o Espírito Santo, tá? A palavra e o Espírito Santo é que operam em nós, trazendo não um refrigério, trazendo uma restauração. A alma danificada precisa ser restaurada. Quantos já ouviram pregadores falando que Deus não obriga ninguém a nada? Deixa eu ver. Pouca gente. Quem já ouviu, levanta o seu braço aí, quero ver. Deus é um perfeito cavaleiro. Sabe onde que ele não obriga? Na alma. Porque nós temos que vir, Senhor, está aqui a minha alma. Eu preciso que o Senhor trabalhe comigo, Senhor, que o teu Espírito Santo me conduza pelas veredas da justiça, como disse Davi, por amor do teu nome. Ensina-me a andar nos teus caminhos, Senhor. Leva-me de volta às veredas antigas, aquilo que desde o princípio o Senhor falou que eram as coisas que te agradavam. Como eu sou com meu esposo? Eu preciso me perguntar. Você acha que eu não me pergunto? Todos os dias. E quando está ameaçando uma encrenca, me pergunto mais ainda. E me lembro que além de servir a Ele, eu primeiro preciso servir o Senhor, porque a palavra de Deus diz que fazei tudo como que para o Senhor. Aí estou protegida, faço tudo como que para o Senhor. E fico tranquila. Mas e se ele não corresponde? Problema dele. A minha está preservada. Você está entendendo? Como que eu sei que ele se pergunta, como que eu ajo com a minha esposa? Será que eu considero ela minha irmã? Co-herdeira comigo? Será que eu a trato com honra e com a dignidade que ela merece, como parte mais frágil? Eu não sei, os homens têm que responder isso aí. Será que eu, como mãe, trato meus filhos na maneira como a Bíblia diz que é para tratar? Ou eles são uns príncipezinhos mandões que fazem tudo em casa, que quando crescerem eu vou apanhar deles? O que a Bíblia diz? Corrige o teu filho, mas também incentiva teu filho. Amém? Então, nossa alma precisa ser trabalhada pelo Espírito Santo de Deus em nós. Mas sempre será quando nós dissermos, sim, Senhor. Agora, aqueles que disserem sim, Senhor, eles colherão as bênçãos.
Porque o fruto da obediência é paz. O fruto da obediência é alegria. Mas nós todos temos lutas, sim, e teremos, e talvez até maiores. Porém, aquele que confia no Senhor não será envergonhado nem confundido. Envergonhados e confundidos são aqueles que o aborrecem. Amém? Então eu quero animar você. Você está numa situação difícil, entrega para o Senhor e diz: minha alma, cala a boca. Eu vou procurar na palavra de Deus o que Deus me diz sobre isso. E aquilo que a palavra de Deus nos... Por isso que é tão importante estudar a Bíblia. E aquilo que a palavra de Deus me disser, eu vou obedecer. Mas vai doer muito. Vai doer até a morte. Jesus disse: aquele que não se negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque o reino é precioso demais para ser rifado numa rifa barata. O reino de Deus é precioso demais. Então, aqueles que querem possuir o reino têm que morrer para si mesmo. Quem quiser, presta atenção. Estamos falando em momentos muito difíceis da história. Quem quiser o reino, eu falo para criança, para jovem, para adulto, para idoso, para homem, mulher. Você quer o reino? Você acredita que o reino de Deus existe, que ele é real? Então morra. Por quê? Porque essa morte, a morte é a negação de si mesmo, a crucificação da carne, como o apóstolo Paulo fala, permite que o Espírito flua. Aí o Espírito começa a fluir. E ele começa a te conduzir. Ele vai te conduzindo. Aí você diz assim: mas eu tenho uma situação muito difícil que eu não sei como resolver. Joelho, quarto secreto, Senhor, como que eu resolvo essa situação? Como é que eu resolvo, Senhor? Eu não quero os meus caminhos, eu quero os teus, porque os teus caminhos são mais altos dos teus caminhos. Os teus caminhos são mais altos que os meus caminhos. Teus pensamentos, Senhor, são mais altos do que os meus pensamentos. Você vai para uma situação, antes de ir para uma situação, seja em que área for, na saúde hoje, principalmente, queridos, ore antes. Ore antes. Senhor, meu corpo te pertence. Esse corpo eu quero usar para a tua glória. Eu tenho que consultar. Eu preciso ir no médico. Quanta gente gripada em Caxias? Eu tenho que ir para o médico, Senhor. Eu te peço o diagnóstico correto. Eu te peço, Senhor, coloca lá uma pessoa que o Senhor queira que me atenda. Me dá a direção clara, porque esse corpo é teu. O Senhor morreu para comprar meu corpo também, para poder andar na terra dentro de mim. Amém? Andar em Sião. Filhos maduros. Filhos maduros. A lei do Senhor é perfeita, fazendo a alma retornar ao Senhor. Essa é a tradução. A tradução tradicional antiga. A lei do Senhor é perfeita, fazendo a alma retornar ao Senhor. O testemunho do Senhor é fiel. Quer dizer, os seus escritos, né? A escrita. E dá sabedoria aos homens, aqui é seres humanos, sem discernimento. Todos aqueles que não têm discernimento, que não têm entendimento, que não sabem o que fazer, todos nós vai chegar um momento que nós não vamos saber o que fazer. Mas a lei do Senhor vai nos dizer o que fazer. É isso que quer dizer aí. Você vai ter sabedoria. Por quê? Porque o Senhor vai te conduzir, vai te dar sabedoria para você identificar o que precisa fazer. Certo? E para isso, depois que batizamos e fomos sepultados e saímos das águas, recebemos o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é que vem operar em nós, para fazer tudo isso que eu falei. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: sem mim vocês nada podem fazer. Sem mim vocês não podem fazer nada. Tem cristão que ainda acha que pode arregaçar as mangas e resolver as coisas do seu jeito. Quero te dizer uma coisa, e isso só vai criar problemas. Agir desse modo só vai criar problemas. Além de criar frustração e além muitas vezes da pessoa se desanimar do Senhor porque quis a coisa do seu jeito, não submeteu a sua vida ao senhorio de Cristo, e o resultado é que eu quero assim, que seja assim, desse jeito, assim e assim, e o resultado não acontece, e aí vem a frustração, aí vem querer até mesmo muitas vezes abandonar o Senhor. Né? A lei do Senhor é perfeita. Ela faz a alma retornar ao Senhor, aos caminhos antigos, de antes da queda de Adão. O Senhor Jesus Cristo veio para nos tornar homens e mulheres espirituais. E se nós
quisermos e permitirmos que Ele trabalhe em nós, Ele manterá o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo incorruptíveis até a vinda dEle, até a volta dEle, para nos levar para si. Amém? Então, Gálatas 5, acho que é 22, né? Fala do fruto do Espírito. Não diga frutos. Frutos. Eu já ouvi pessoas falando frutos. Não é frutos, é um fruto. Um fruto. É como uma laranja, ou uma bergamota, que tem muitos gomos, né? São gomos de um fruto. Um fruto. Um fruto. Veja lá. Mas o fruto do Espírito é o quê? Vamos lá. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Volta, 22. Quem quiser fazer isso na força do seu braço, será um baita legalista, crítico de todos os irmãos, herdeiro do criticismo protestante, que se acha que são todos filhos dos profetas do Antigo Testamento, para se levantar com aquela mesma empáfia e acusar todo mundo que não esteja de acordo. O fruto é do Espírito. Quem produz isso é o amor. É o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, a bondade, a fidelidade. São resultado do Espírito Santo nos trazendo de volta para o Senhor. Amém? Trazendo de volta para o Senhor. Aqui, eu quero ler um comentário e estou encerrando. O fruto do Espírito é a obra espontânea do Espírito Santo em nós. O Espírito produz estes rasgos do caráter que se encontram na natureza de Cristo. Eles são o produto, presta atenção, estas manifestações do Espírito Santo, eles são o produto do controle de Cristo. Nós não podemos obtê-lo por tratar de levá-lo sem a sua ajuda. Se quisermos que o fruto do Espírito se desenvolva em nossas vidas, devemos unir a nossa vida à do Senhor, conhecê-lo, amá-lo, recordá-lo e imitá-lo. O resultado será que cumpriremos o propósito projetado da lei, amar a Deus e ao próximo. Mateu Henry. Então, amados, Santa Ceia. Tenha consciência de que o sangue de Cristo circula no corpo, para ninguém ficar doente. Quando o sangue de Cristo circula no corpo, eu honro o Cristo que habita no meu irmão. Eu não falo mal do meu irmão porque Cristo habita nele. Em alguns mais, outros está começando, mas Cristo habita nele. Quando eu tenho consciência de que o sangue de Cristo perpassa todo o corpo, não há membro doente, espiritualmente doente, emocionalmente doente. Por quê? Porque a palavra de Deus fala em Efésios 6, orai por todos os santos. Isso não é uma sugestão, é uma tarefa. Escuta. Nós temos a tarefa de orar todos os dias por todos os santos. Aquele país que está sendo atacado lá, 47 anos, cristãos sendo mortos, degolados, esfolados vivos, enforcados. E estão dizendo, graças a Deus, graças a Deus. O povo, graças a Deus. Eles precisam de oração. Que Deus dê para eles um lugar de escape. São santos que precisam da nossa oração. Mas tem santos aqui que precisam da nossa oração também. Você está entendendo? Israel precisa de oração também. Então, há uma tarefa que compete a nós e que nos arranca um pouco da nossa preocupação com nós mesmos. Quando entendemos isso, a gente tira um pouquinho o pensamento daquelas coisas que nos envolvem e nos distraem. E nós vamos na direção daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Então, o resultado de permitir que o Espírito Santo opere em nós é que ele produzirá esse fruto, né? E a nós compete desfrutar da comunhão com ele. Porque assim, o mais alto chamado você já tem, eu já tenho. Nós somos filhos de Deus por adoção. Agora, personaliza isso, por favor. Personaliza isso. Sou filha de Deus por adoção.
Você pode dizer isso para si mesmo? Sou filho de Deus por adoção. Sou filho de Deus por adoção. O que o Pai espera? O Pai espera que eu obedeça para que Ele possa me levar a patamares mais altos de gozo na comunhão com Ele, na intimidade com Ele, na revelação da pessoa dEle, para que chegue o dia em que Ele possa transparecer ou resplandecer através de nós. Você quer isso? Amém. Amém. Somente os guardados pelo Espírito Santo poderão atravessar o tempo que se aproxima. João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Amém, igreja? Muito obrigado por terem me ouvido. Vou pedir que você fique de pé e comece a orar sobre o que você ouviu. Nós vamos já nos preparar para celebrar a ceia do Senhor. Uma sugestão que eu dou hoje é que, se alguém desconsiderou irmãos que estão aqui ou que não estão, se alguém falou mal de irmãos que estão aqui ou que não estão, peça perdão a Deus agora. Peça ao Senhor. Peça que o poder do sangue de Cristo purifique você. Quem murmurou por uma série de situações, veja, não estou dizendo que as situações que você enfrentou, está enfrentando, sejam fáceis. Não é isso que eu estou dizendo. As situações dolorosas aqui, no nosso meio. Porém, quero dizer uma coisa para você. Nós vamos estar orando uns pelos outros, vamos estar fortalecendo uns aos outros. E se você murmurou nessa situação, peça perdão. O Senhor te perdoa. Nós ainda estamos no tempo da graça. Ainda é o tempo da graça. Então, acerte, alinhe tudo com o Senhor. Ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã. Alinhe a sua vida com o Senhor agora. Feche os seus olhos.